Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse mês de setembro nós vamos iniciar uma nova oficina. O tema desta oficina é responsabilidade social e voluntariado. E especificamente nesse mês de setembro, como nós estamos nesse mês temático, vamos falar sobre Setembro Amarelo, tá? Então, serão 4 partes acerca desse assunto ao longo desse mês. Nessa primeira parte de hoje, nós vamos falar, eu vou estar passando para vocês sobre a história e o surgimento dessa data, do porquê é instituída essa data. E ao longo das outras aulas, nós vamos ver aí formas de prevenção, sobre as doenças que ocasionam, que pode levar ao suicídio, tá? Então, vamos tratar aí ao longo desse mês dessa temática. O objetivo da aula é compreender acerca do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, sobre a história, o surgimento e também adquirirmos uma postura solidária diante desse cenário, né? Bom, o que é Setembro Amarelo? O Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Setembro Amarelo, quando nós falamos sobre esse termo, é falar sobre o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Esse dia é especificamente no dia 10 de setembro, mas ao longo do mês é tratado esse assunto, tá? Então, no mês de setembro, é tratado sobre uma campanha de conscientização e prevenção ao suicídio, com o objetivo de alertar a população a respeito da realidade do suicídio, tanto no Brasil quanto no mundo, e também sobre as formas de prevenção. E a cor amarela é uma forma simbólica de identificar essa campanha, para divulgar as informações dessa campanha mundial de conscientização. Nós vemos aqui, ó, nessa imagem, né, ao longo desses slides eu sempre coloco algumas imagens, todas as vidas importam. Então, uma das frases de impacto aí que nós podemos colocar aí nesse mês é que, indiferente de qual seja a outra pessoa, a etnia da outra pessoa, enfim, a diferença do outro, todas as vidas importam, né? Então, nós precisamos estar sempre a favor da vida. Bom, Setembro Amarelo, a história em si, né? Um jovem americano chamado Mike M, ele foi conhecido por uma personalidade carinhosa, habilidade mecânica que ele tinha. Ele tinha como sua marca um Mustang 68, que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo. Em 1994, Mike ele cometeu um suicídio. E no dia do seu velório, seus pais e amigos decidiram então distribuir cartões amarrados em fitas amarelas com a frase: "Se precisar, peça ajuda". E essa frase é uma frase de apoio para as pessoas que pudessem estar enfrentando os mesmos problemas emocionais que Mike. E essa ideia acabou desencadeando um movimento de prevenção ao suicídio que até hoje reverbera, que é o símbolo da campanha, que é uma fita amarela, né? Então, entendendo acerca do porquê da amarelo, né, da campanha ser amarela, é por conta dessa questão aí de Mike, né, que é o jovem, que é o símbolo, né, que representa o Setembro Amarelo. Ele tinha um Mustang 68 e era a marca dele. Ele restaurou e pintou de amarelo. E quando ocorreu o fatídico dia do suicídio, em seu velório, seus familiares e amigos, eles distribuíram cartões com fita amarela, porque era a cor que representava ele, certo? E inspirado, então, nesse caso do jovem de 17 anos, o Setembro Amarelo ele foi adotado aqui no nosso país em 2015, pelo Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, foram adotados exposições da conscientizações com ações em todas as regiões do nosso país. Então, entidades, escolas, todo tipo de empresas, até mesmo corporativas, a gente fala sobre esse mês, sobre essa temática, porque é uma temática, é um problema de saúde pública, certo? Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa questão, mas saúde pública é todo e qualquer problema que há um alto índice de morte no nosso país. Então, é um problema de saúde pública, é um problema grande, né? E que o nosso país, o nosso governo deve adotar medidas para que diminua, certo? Quando há um problema, então, de saúde pública, assim como esse, é necessário um esforço coletivo, liderado por pessoas corajosas, organizações engajadas para quebrar tabus, falando sobre o assunto, esclarecer, conscientizar e estimular a prevenção para reverter o cenário.
Então, assim como o câncer, a AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis, uma vez foi tabu, décadas atrás, eram doenças que havia um alto índice, não que ainda não há, mas antes ainda mais, um alto índice de mortes por conta de essas doenças não serem abordadas, né, nos lugares, porque eram questões e temáticas tabus. Então, aumentava ainda mais os números das vítimas, porque as vítimas elas não tinham conhecimento do que fazer, quais os locais onde elas deveriam se prevenir, onde elas buscariam prevenção. Então, uma vez que você é conscientizado, esclarecido, estimulado a uma temática, a um assunto, você tem conhecimento dele e vai buscar reverter esse cenário, né? E assim, então, como as outras doenças no passado foram tabu, o suicídio também foi tratado muitas vezes como algo, bobeira, né? A pessoa se sente, ela tem tudo, né? Por que ela tá desse jeito? Às vezes a pessoa é rica, ou às vezes a pessoa ela tem uma condição muito boa, e por que ela se suicida? Não é simplesmente isso, a gente sabe que o suicídio, ele é estimulado, não é simplesmente pelo material, pelo contrário, é algo emocional, né? Que precisa ser tratado no interior. Para concluir, as campanhas elas são importantes, visando reduzir o tabu, que faz com que muitas pessoas evitem falar sobre o suicídio e buscar ajuda. Então, uma vez que essas campanhas são reverberadas, são faladas nas escolas, nas entidades, nas organizações, empresas, no público em geral, dentro da família, das casas, das igrejas, uma vez que é falado, diminui drasticamente a forma como é visto, né, esse problema, e ajudam a tratar também esse problema, porque todos nós, podemos dizer, passamos por momentos tristes, né? Então, todo mundo está também na mesma condição de pensar, de repente, num momento ruim, né? E estar ali alimentando esse momento. Então, por isso que é importante a gente não deixar a tristeza virar algo emocional, uma desatenção emocional, um desequilíbrio, né? A palavra é essa, desequilíbrio emocional, e o desequilíbrio emocional desencadear num transtorno ali mental, seja esse transtorno uma depressão, seja esse transtorno um pânico, né? Então, e esse transtorno se transformar aí num suicídio. Então, é uma coisa que desencadeia a outra. A tristeza todo mundo passa, então a gente precisa entender como a gente não prosseguir para que isso esteja deixando a pessoa cada vez mais fundo, né, na tristeza, porque vamos passar momentos ruins, complicados, vamos passar. O problema é a gente sempre estar instalando isso em nós, e isso deixar desencadear no desequilíbrio emocional num transtorno mental, e aí desse transtorno aí por fim, a pessoa acabar pensando em suicídio. Então, é muito importante a gente estar sempre conscientizando e falando sobre essa temática, tá? Para ajudar a tratar esse problema e propagar informações e opções de tratamento para o público. Nós vamos ver nas aulas aí seguintes justamente isso, sobre o problema em si, o que causa, o que antecede ao suicídio, né? Os problemas emocionais, os transtornos mentais que desencadeiam ao suicídio, para a gente entender como tratar esse público, as pessoas que estão ao nosso redor e até mesmo nós. Precisamos estar sempre atentos. Bom, a atividade acerca dessa aula é a seguinte: vocês vão ver um vídeo no YouTube que vai falar sobre a história do Laço Amarelo e uma breve reflexão. E aí, considerando esse vídeo, vocês vão responder a duas coisas: como surgiu o Setembro Amarelo, que já foi falado mais ou menos ali nessa aula, e no vídeo também vai elucidar mais, e por que ele é tão importante, por que esse mês e essa campanha é tão importante. Vocês precisam ser breves e objetivos, eu coloquei aí máximo uns 10 linhas, tá? Não façam, gente, não plagiem, não peguem algo ali da internet, ou até mesmo do slide e colem. É algo que vocês têm que desenvolver, tá? Então, vocês precisam colocar suas considerações partindo do que vocês ouviram, do que vocês viram, tá?
e vocês estarão então colocando aí a resposta de vocês em máximo 10 linhas, tá? Não é algo também muito pouco, não, tá? Vocês precisam desenvolver a temática e o assunto em si, como surgiu e por que é tão importante. Nas suas palavras, mas de forma ali sucinta, 2 linhas não dá para fazer, nem 5 linhas, né? Então podemos dizer umas 7, 10 linhas já está aí de grande valia, tá? Bom, é isso então. Qualquer dúvida que vocês tenham acerca deste assunto, acerca dessa temática que nós estamos falando, da atividade, eu estarei aí disponível. Eu acredito que eu não falei todas as frases, tem algumas imagens aqui, tá? Vou pedir para que vocês sempre estejam atentos, eu vou deixar o material didático, que é o PDF, então, dá uma olhada nessas frases que eu coloquei aqui ao lado das escritas em slide, que são frases de impacto. Seja solidário, nós nunca sabemos o que cada pessoa passa, né? Seu apoio pode salvar uma vida. Se precisar, peça ajuda, que é a frase que a família e os amigos aí de Mike M, que é o símbolo do Setembro Amarelo, colocou ali no seu velório. E todas as vidas importam. E é isso então. Tenham todos uma ótima aula, uma ótima atividade e estarei à disposição ali no Google Classroom para qualquer dúvida. Até mais.